Olá, bom dia, professor Fabrício, bom dia, professor João, bom dia, Bianca. Inicialmente eu agradeço a presença não presencial, né, a presença online de vocês, para contribuir com o trabalho de conclusão de curso da acadêmica Bianca Silva de Oliveira Proença Sato, que não é oficial. Hoje nós fazemos, né, a defesa pública, a defesa final para conclusão de curso da Bianca. Enquanto o protocolo ela tem de 20 a 25 minutos para fazer a apresentação dela, a gente está na Unermat, presencialmente aqui na sala 8. A internet não nos favorece muito, mas eu vou fechar aqui o áudio, vou fechar o meu vídeo, para tentar contribuir com a melhora da nossa conexão enquanto ela faz a apresentação. Tá? Aí, posterior à apresentação dela, nós iremos realizar a arguição. Tá bem? Boa sorte, Bianca. Fique à vontade, para se sentir pronta, pode começar. Bianca, seu áudio está fechado. Bianca, seu áudio. Desculpa, eu esqueci. Bom dia a todos. Venho compartilhar com vocês o meu trabalho titulado Efeitos do Treinamento Físico Combinado na Capacidade Funcional de Mulheres Sobreviventes do Câncer de Mama. Eu me chamo Bianca Silva de Oliveira e o meu orientador é o Dr. Roberto Carlos Vieira Júnior. Os conteúdos a serem explorados neste momento serão a introdução, os objetivos geral e específico, metodologia, análise de dados, resultados, discussão e a conclusão. Para introduzir o assunto, o câncer de mama é uma doença multifatorial, caracterizada por diferentes comportamentos biológicos, ambientais e comportamentais. No aproximadamente 10% dos casos, já os demais 90% dos casos estão associados à produção de esteroides sexuais, principalmente o estrogênio, o estilo de vida, incluindo a obesidade e o alcoolismo. Se configura, como o segundo tipo de neoplasia mais predominante no mundo, atingindo comumente a população feminina. Então, o processo de tratamento do câncer é um conjunto de etapas, sendo diagnósticos que se caracteriza pela palpação, mamografia, ressonância magnética, biópsia, ultrassom, imagem molecular. Enquanto os tratamentos, incluem as abordagens cirúrgicas, que comumente é a mastectomia quadrante ou radical e a retirada dos linfonodos. Há também a abordagem medicamentosa, que seria a quimioterapia, terapia hormonal, imunoterapia, entre outras abordagens. E também a radioterapia, uma técnica radioativa. Enquanto a reabilitação e a prevenção da doença, o exercício físico ele faz o papel auxiliador nos aspectos fisiológicos e funcionais dos sobreviventes, no qual se torna uma abordagem não farmacológica. Nesse sentido, o diagnóstico precoce, as escolhas dessas abordagens de tratamento tendem a ser aplicadas de acordo com a individualidade de cada quadro clínico. Em relação ao exercício físico, ele é recomendado tanto para a prevenção do câncer de mama, quanto para a redução de um novo episódio da doença. Então, os efeitos colaterais do tratamento da cirurgia, além da perda da mama de forma radical ou conservadora,
a retirada do sistema linfático, que são os linfonodos, ele gera fibrose, limitação de movimento, em alguns casos, o linfedema, a dormência e o formigamento. Enquanto os fármacos, a cardiotoxicidade, no qual pode vir no decorrer do tratamento ou após o tratamento, a fadiga, no qual gera a perda da massa muscular, a sensação de náusea, coloração escura nos dedos das mãos e pés e a perda dos cabelos. Nesse sentido, o objetivo geral desse trabalho participou do projeto Fitness sobrevivência do câncer de mama em Cáceres, Mato Grosso. Os objetivos específicos estão mensurar a composição corporal com aparelho de bioimpedância elétrica, no qual ele faz toda uma análise de outras variáveis, mas para essa pesquisa foi utilizada a massa livre de gordura em percentual e quilogramas, analisar a força dos membros superiores com o teste dinamômetro palmar, identificar a força dos membros inferiores com o teste de sentar e levantar por 30 segundos, mensurar a agilidade e equilíbrio no teste de time to up and go e avaliar a condição cardiorrespiratória no teste de caminhada de 6 minutos. Enquanto metodologia, este trabalho ele trata-se de uma pesquisa quantitativa de natureza aplicada, do tipo quase experimental. Essa pesquisa foi devidamente submetida e apreciada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado de Mato Grosso. O projeto de Oncofitness é desenvolvido atualmente no Centro Especializado em Reabilitação em Cáceres, Mato Grosso, Brasil, a partir da parceria entre a UNEMAT, Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres, Mato Grosso. Inicialmente, o fisioterapeuta da unidade, ele realizou um levantamento sobre a proporção das perdas físico-funcionais dos pacientes, correlacionando-os com indicadores prognósticos que justifiquem a prescrição de exercício físico como método de intervenção para a melhora do quadro dos pacientes. Foi desenvolvido para a pesquisa um prontuário para a coleta de dados, no que tange aos aspectos sociodemográficos, estatura e massa corporal, bem como as variáveis de avaliações funcionais, que seria o teste de pressão palmar, teste de sentar e levantar, teste TUG, né, e caminhada de 6 minutos. Com o encaminhamento do fisioterapeuta, agendamos as entrevistas individualizadas. Na entrevista, orientamos sobre o funcionamento do projeto, no que diz respeito aos objetivos do projeto, o cronograma de atendimento, o protocolo de coleta de dados também. Esclarecemos todos os aspectos éticos da pesquisa, o termo de autorização para o uso de imagem e som de voz, e a assiduidade no treinamento durante essas 12 semanas. Os dados sociodemográficos foram coletados a data de nascimento, tabagismo, escolaridade, raça e estado conjugal. Orientamos também as pacientes para as avaliações de bioimpedância, que seria a retirada de joias e acessórios antes da avaliação, não praticar atividade até um dia anterior à avaliação, não consumir cafeína em excesso ou não consumir, caso tomar remédios diuréticos, manter-nos informados, se alimentar até 2 horas antes da avaliação e se manter hidratados. Enquanto os testes funcionais, instruímos a elas a estar com roupas e sapatos confortáveis para as avaliações. Na sala de avaliação, nós fizemos um protocolo inicial, no qual a gente coletou essa massa corporal, a estatura da paciente e a data de nascimento, que foram compiladas no software da SENE, da bioimpedância, no qual a gente realizou todo esse processo de bioimpedância e tiramos essa massa livre de gordura em porcentagem absoluta.
Mesmo na sala de avaliação, nós realizamos também a dinamometria palmar, de direita e esquerda, e após isso, eram direcionadas a um corredor, no qual elas realizaram testes de sentar e levantar, o TUG e a caminhada de 6 minutos. E assim, liberadas para a realização do treinamento físico combinado. Então, essa pesquisa, ela foi feita a pré-avaliação, que ocorreu em março de 2024, e a reavaliação após o treinamento físico combinado, que ocorreu em junho de 2024. Os materiais e recursos, em nossas pesquisas, fomos contemplados com recursos provenientes da FAPEMAT, onde foi possível comprar os equipamentos de treinamento, que seria leg press, remada baixa, cadeira extensora, supino sentado, cadeira adutora, puxada alta, esteira e bike ergométrica, assim como a bioimpedância elétrica, tendo em vista que os equipamentos como dinamometria palmar, cones, cadeiras, prontuários, cronômetros, balança também foram utilizados. Se tratando do protocolo de treinamento, os exercícios foram realizados no leg press, na remada baixa, cadeira extensora, supino sentado, cadeira adutora, puxada alta, esteira e bike ergométrica, respectivamente nessa mesma ordem, respeitando os grupos musculares a serem trabalhados. Orientamos as pacientes sobre a técnica de execução de cada aparelho, como também realizamos os ajustes nos aparelhos de acordo com a estatura de cada paciente. Para a fase de adaptação, foi realizado 4 séries, a primeira com 10 quilos, executando 15 repetições, as 3 seguintes com 15 quilos, realizando 8 a 12 repetições. E os exercícios aeróbicos no final do exercício resistido, que foi de 15 a 20 minutos. E aí a paciente ela escolhia a esteira ou a bike. Para a fase de progressão, foi realizado 4 séries, a primeira com 10 quilos e 20 repetições, e 3 seguintes com 20 quilos ou mais, né, de 8 a 12 repetições. E assim, o exercício aeróbico também, ela poderia fazer mais de 20 minutos. Enquanto o cronograma de treinamento foi dividido em 2 grupos, segunda, quartas e sexta-feira e terça e quinta. Cada paciente era atendida em horários específicos. As intervenções ocorriam entre 14 horas e 15 horas da tarde. Cada paciente realizava sessões de 45 minutos, comportando um total de aproximadamente 6 mulheres em cada sessão. Já a análise dos dados, para organizar e entender os dados da pesquisa, foi reunido em uma planilha feita especialmente para o estudo, no Excel. Isso ajudou na organização e análise das informações, já que nos referimos a um estudo quantitativo. Para saber a idade média dos pacientes, usamos cálculos chamado média de tendência central como média. Já para as informações categóricas do perfil socioeconômico, usamos frequências, ou seja, contamos quantas pessoas tinham cada característica e transformamos isso em porcentagem em relação ao total dos participantes. Enquanto os resultados fisiológicos e funcionais, os dados variam entre si. Além disso, usamos o nível de significância de P menor que 0,05. Os resultados apontaram que, na análise dos dados, o impacto do exercício físico de um programa de treinamento combinado supervisionado de 12 semanas, com 16 mulheres sobreviventes do câncer de mama com idade média de 54,3, com desvio padrão de 8,1 anos. As variáveis, tabagismo, sim ou ex-tabagista, foram identificadas 3 delas. Não tabagista, 13 número delas. A escolaridade de 0 a 8 anos do ensino fundamental, segundo a Unesco, uma delas foi para essa categoria e 8 a mais foi 15 se identificaram a mais do ensino fundamental. A raça, enquanto pardo,
8 delas se identificaram e negro, 8 delas. Estado conjugal, 9 eram casadas e 7 não. E aqui foi convertido a porcentagem. Os resultados das variáveis, tanto fisiológicas como funcionais, nós observamos que fizemos essa correlação pré e pós, e assim os resultados apontaram que houve uma melhora significativa no MME, tanto em quilo como em porcentagem, assim como também no teste de sentar e levantar, e no TC6, né, que seria o teste de caminhada de 6 minutos, que também aumentou significativamente. Para a nossa discussão, né, a massa muscular esquelética, houve significância nesse aumento, tanto em absoluto como relativo, após essas 12 semanas de treinamento físico combinado. Este aumento está associado à melhora da funcionalidade dessa paciente e, consequentemente, na qualidade de vida da sobrevivência. Repercutindo principalmente na nacional, como visa no teste de cenário levantar, indicando ganho de força e comorbidades associadas ao tratamento. Na força de preensão palmar, não houve alterações estatisticamente significativas. Há causas prováveis, né? O tempo de intervenção de 12 semanas pode ter sido curta para uma melhora significativa, tendo em vista que essas pacientes, elas recebem muita dificuldade em relação ao tratamento, principalmente dos membros superiores. Algumas pacientes ainda estavam em processo de tratamento, então apresentando dormência nas mãos e fraqueza, né? E, consequentemente, houve dificuldade na execução dos exercícios para aumento da carga, repercutindo negativamente nas avaliações do desempenho funcional, o que, por sua vez, impacta de forma desfavorável a realização das atividades diárias também. Enquanto a agilidade e equilíbrio está muito associada ao ângulo de fase, estatisticamente não houve resultados significativos. No estudo de Ghosh, realizado com esse mesmo público, as pacientes que atingiram de 7,12 e 8,91 segundos indicaram baixo ângulo de fase, apresentando pior desempenho no TUG, quando comparado àquelas que atingiram maiores resultados. Ou seja, o baixo ângulo de fase indica menor integridade celular ou saúde da membrana celular, o que resulta em menor capacidade de resposta musculoesquelética. Há hipótese de que a intervenção mais longas podem resultar em melhorias funcionais celulares. Enquanto a capacidade cardiorrespiratória, estatisticamente houve um aumento significativo na distância percorrida. Isso implica na melhora da resistência cardiorrespiratória e musculoesquelética, na redução da fadiga e a recorrência desses sintomas. Além disso, há uma probabilidade no fortalecimento do sistema imunológico, tendo em vista que os efeitos do exercício físico aeróbico no sistema imunológico estimulam os linfócitos a combater as células tumorais e, consequentemente, melhora a função mitocondrial e a síntese de ATP. Ou seja, o exercício físico aeróbico melhora o fluxo de oxigênio no ambiente tumoral, reduzindo a hipóxia, devolvendo a função mitocondrial e, consequentemente, contribui na redução do crescimento tumoral, reverberando na melhora da resistência cardiovascular. Então, concluímos que o treinamento de resistência por 12 semanas promoveu o aumento significativo da massa musculoesquelética, tanto em valor absoluto quanto em porcentagem, prevenindo o processo de sarcopenia, melhora na força dos membros inferiores, contribuindo para a prevenção de disfunção muscular, e aprimoramento
ignorou a resistência cardiorrespiratória, favorecendo respostas imunológicas da amostra foi reduzido. A ausência de um grupo de controle para estar analisando os efeitos do treinamento mais precisamente. A intervenção foi curta, né, de 12 semanas. Os efeitos colaterais do tratamento influenciaram muito o desempenho de algumas participantes, então seria necessário a gente identificar quais fases do tratamento as pacientes se encontravam. E as recomendações para futuras pesquisas seria aumentar o tamanho da amostra, incluir o controle, prolongar a duração do treinamento. Então, agradeço primeiramente a Deus pela experiência da vida, a mim pelo comprometimento diário em prol do bem-estar das sobreviventes do câncer de mama, a minha família e amigos que me ajudaram nesse processo, aos docentes da banca, o Dr. Fabrício Azevedo Voltarelli, Dr. Roberto Carlos Vieira Júnior e o Dr. João Carlos Martins Bressan, que juntos me ajudaram muito nesse processo de concretização desse trabalho. Agradeço a todo o corpo docente que contribuiu ao longo da minha formação, as pacientes que confiaram no nosso trabalho, tendo em vista que é um trabalho inovador. Então, elas confiaram muito nesse processo de melhoria, e a Unemate, a FAPEMAT e o CER, por viabilizar o conhecimento e recursos necessários para a concretização deste trabalho. Eu agradeço imensamente. Essa é uma foto nossa tirada na da manhã quinzenal lá no CER, e as referências. Muito obrigada, e é isso. Muito bem. Oi, estão me ouvindo agora? Sim. Bom, primeiro, parabenizar a Bianca pela apresentação. E agora, em termos protocolares, né? Vamos iniciar a arguição. A banca tem cada membro de 10 a 15 minutos para fazer os seus apontamentos, enfim. E fiquem à vontade. Eu vou começar com membro externo, apesar dos dois estarem externo hoje. Mas vou começar com o professor Fabrício. Professor, mais uma vez, obrigado por participar, por aceitar estar conosco, mais uma vez contribuindo em nosso trabalho, tá? E fique à vontade. Bom, primeiramente, bom dia, Bianca. Novamente, bom dia, João. Bom dia, Roberto. Obrigado pelo convite, né? É sempre um prazer. Na verdade, falar sobre o Oncofitness, né? Falar sobre um trabalho derivado do Oncofitness. Só um pouquinho, professor. Só um pouquinho. Está ouvindo? Está me ouvindo? Não? Agora sim, agora sim. 1, 2, 3, testando. Está me ouvindo ainda? Que tá ok, desde o início. Então o problema é esses dois da esquerda aí. Os dois da direita também. Eu vou repetir, tá? Obrigado de novo pelo convite, bom dia a todos e a todas que estão por aqui. Na verdade, é um prazer participar dessa banca, né, de um trabalho derivado do Oncofitness, com a participação da Bianca sempre muito efetiva, né, desde das coletas aqui em Cuiabá e de todo o processo que acontece aí em Cáceres, né, que é o case de sucesso, né, as coisas desde o começo acontecendo muito bem, desde a concepção desse trabalho há muito tempo, e ele só é possível pela persistência, né, do grupo e das pessoas que continuam à frente dele, usando o exercício como tratamento das pacientes, né. Então, parabenizo você por ter escolhido esse tema, a gente sabe que tem um motivo também, né, por ter persistido, por ter continuado e ter feito um trabalho que, na minha opinião, que para um TCC, ele está até além, né? Porque ele tem financiamento, ele tem comitê de ética, ele é passível de publicação, lógico, dá para incluir mais dados, né? Então, só por aí a gente já
já tem motivo para parabenizar tanto o orientador como a aluna, certo? Mas a gente tem que fazer alguns apontamentos necessários para avaliação e para melhora tanto da apresentação como do trabalho, tá? Então, como a gente não tem muito tempo, vou tentar ser bastante pragmático com algumas anotações que eu fiz aqui e outras que eu fiz com a leitura do trabalho. São bem pontuais, bem técnicas, mas já adianto que está aprovado por mim, o trabalho está bem escrito, tem uma ou outra coisinha ali que depois eu vou apontar para você, eu posso te mandar por e-mail e mandar para o Roberto também, tá? Então, vamos lá. Em relação à apresentação, muita gente critica quando o aluno lê, basicamente, os slides, né? Você leu, só que você deu fluência para a apresentação, você não ficou refém do texto, isso mostra que houve um preparo, né? Então, não adianta a pessoa ler e, às vezes, se perder na própria leitura, não saber o que está falando. Então, por mais que você tenha lido boa parte deles, isso não incomodou, isso não prejudicou o meu entendimento, baseado também no que está na escrita, tá? Às vezes, tomar um cuidado só um pouquinho com a pronúncia do inglês, que eu acho que ali você mesmo percebeu que deu uma falhada, né, no Time Up and Go. Mas isso é treino, né? Eu estou treinando no espelho para falar na hora. Então, o Roberto também sabe que eu sou um pouquinho chato quanto a isso, né? Mas são detalhes, tá? Uma coisa que eu vanglorio muito nos trabalhos, né? Eu nem questiono. Às vezes o aluno fala, estatística é X, Y. Tem pessoas que na banca pressionam o aluno, né? Falar, olha, o que você fez? Mas eu sei que a tua participação efetiva é tão grande e você tendo o Roberto como um grande estatístico ao teu lado também, eu não vejo grandes problemas em relação a isso, né? Mas o que eu achei interessante foi isso não é comum, tá? A pessoa agradecer a ela mesma no trabalho. E eu achei isso muito interessante. Eu agradeço a mim, né? Primeiramente, acho que a gente tem que agradecer a gente, né? Porque se não fosse a gente não faria tudo que a gente faz, principalmente dentro da área acadêmica, né? Sabemos das dificuldades, principalmente nós que estamos um pouco distante dos grandes centros, né? Então, isso achei bem interessante, sugiro que mantenha. Em relação aos resultados, quando você foi para as tabelas, principalmente do percentual, como o tempo é curto e as pessoas estão procurando sempre para a maioria, né? Tenta focar sempre no percentual que deu maior, sem ficar falando, tipo, 3,13 e depois o percentual. Às vezes, igual você colocou lá na outra tabela, o destaque da animação, às vezes falar, não, o percentual, a maioria ou o percentual maior foi para isso aqui, para isso outro. Então, você ganha tempo e você foca a pessoa que está te assistindo nos principais resultados, né? A tua discussão, eu sei que... Estou falando da apresentação, tá? Por enquanto. Você não mediu algumas coisas e você acabou incluindo como ângulo de fase, e eu entendo, porque a gente mede isso desde o começo dentro do projeto, né? Então, mas às vezes isso pode levar a pessoa a entender que talvez isso esteja no teu trabalho, ou que foi uma coisa que você deveria ter colocado e não colocou, né? Quando você dá ênfase para uma coisa que você sabe que tem no trabalho, as pessoas que estão de fora, mesmo que elas não saibam, elas acabam percebendo. E, quem sabe, até para o artigo ou para alguma coisa, vocês acabem incluindo, né? Porque, quer ou não, o grupo está especialista nisso, né? O ângulo de fase, agora com equipamento de ultrassom, né, que o Roberto está apto a utilizar aí agora, a gente possa ter coisas bastante interessantes em relação a isso. Uma coisa muito importante, esse Voltarelli não sou eu, né? Para deixar claro aqui para as pessoas, esse Voltarelli é a minha irmã, ou a Voltarelli, né? Esse trabalho bem interessante, achei que você encaixou bem ali na discussão, essa questão do sistema imune, esse baita trabalho que eles publicaram com esse assunto, né? E da apresentação é basicamente isso, assim, de poucos detalhes, né? De que possam tanto ganhar tempo como focar a pessoa que está assistindo, ou até mesmo a banca, naquilo que é mais importante, tá? Agora, em relação ao parecer técnico, eu vou abrir aqui meu arquivo, tá? Anotei algumas coisas, né? Relevância social, científica e acadêmica, né? Eu até coloquei a relevância social em primeiro, né? Porque na ponta é o paciente. Se ele teve uma melhora ali de massa muscular esquelética, e isso leva ele a uma melhora de qualidade de vida, para mim isso tem relevância social, porque a gente sabe, ele vai conseguir ir até a padaria, ou ela, no caso, né? Abrir ali um potinho, isso faz toda a diferença, né? Então, só por aí, eu já considero o trabalho de grande impacto para a nossa área e para outras, né? Não só na área da educação física, mas as ciências da saúde como um todo. Quais pontos fortes que eu classifico aqui no seu trabalho? Por mais que seja
complicado no meu caso. Eu sou, junto com o Roberto, a gente começou o OncoFitness, né, lá pequenininho, foi crescendo, e de repente quando eu estou numa banca olhando de fora, a gente consegue enxergar, né, algumas coisas, principalmente depois que vocês deram continuidade ao trabalho aí, né. Primeira coisa, promoção da qualidade de vida, né, em população especial. Isso com certeza é um dos pontos fortes. A questão da metodologia também, a pessoa que pegar esse trabalho também, com uma ou outra exceção, consegue reproduzir, né, ou pensar em aplicar em outras realidades, não só a nossa aqui do Mato Grosso, né? Então, acho que isso é bastante interessante. A utilização de testes físicos já validados e bem reconhecidos na literatura, e de conhecimento da maioria das pessoas, né? O próprio TUC, o TC6, o sentar e levantar, a dinamometria, a bioimpedância, são todos, com exceção da bioimpedância, que o equipamento é caro, né? O gel, aquela coisa toda, mas o restante é de baixo custo e dá para ser bem aplicado, por exemplo, no ambiente hospitalar. Então, isso aumenta a validade ecológica do trabalho, né? E como é tudo validado, né, isso aumenta a credibilidade do trabalho dos dados, da análise dos dados também, né? Gostei do quadro 1, aquele da página 20, tá? Foi bem estruturado, protocolo direitinho, né? Não sei se foi em comum acordo que vocês chegaram à conclusão, é uma tabela grande, mas para quem vai pegar um trabalho para ler, está tudo bem determinado quais foram os exercícios, etc., né? Eu acho que isso clinicamente é muito importante para ter no trabalho, né? Os principais problemas identificados. Quando eu falo problema, isso não quer dizer que invalida o trabalho, são só algumas críticas construtivas nesse sentido, tá? Tem alguns errinhos de linguagem e de concordância, às vezes falta um R, né? Como, por exemplo, ali, ó, foi reproduzida o protocolo de reavaliação. Na verdade, é o protocolo, né? Isso está no resumo ali, na página 5, né? Então, foi reproduzido o protocolo. Mas como eu anotei isso e mando para você, então fica fácil, tá? Da justificativa, ali na página 10, eu acho que dá para melhorar. Por exemplo, as abordagens complementares não farmacológicas, como exercício físico, tem sido considerado, né? Tem um erro de concordância aí também, que tem sido considerado, né? Tem sido consideradas, porque são as abordagens, né? Mas eu acho que dá para aprofundar um pouquinho mais a questão da importância acadêmica e social da proposta, nesse ponto aí, tá? Porque uma justificativa para um trabalho, principalmente quando está trabalhando com câncer, né? Isso engrandece um pouco mais o trabalho, não que ele já não esteja grande, tá? O referencial teórico da página 11 a 15, eu achei um pouco, assim, em termos excessivos, a descrição, e pouco crítico. Também é basicamente como se fosse uma pequena revisão da literatura, da página 11 e da página 15. Que ali eu acho que dá para dar uma melhorada na escrita, e depois, se você quiser também, eu posso te dar um help nisso daí, sem problema nenhum. Não sei se passou batido, eu acabei anotando, e na tua apresentação, eu acho que na página 20, ali na metodologia, eu acho que faltou um pouquinho sobre a intensidade dos exercícios aeróbios. Eu acho que dá para dar uma atenção um pouco maior nisso daí. Não consta se foi usada a frequência cardíaca, percepção subjetiva ou outro parâmetro. Eu acho que dá para... Não sei se eu perdi, mas eu acho que não tem. Discussão, página 22 e 23. Eu achei ela muito descritiva e pouco reflexiva. Vou te dar um exemplo. Ó. Possivelmente, o período de 12 semanas não foi suficiente. Né? Eu acho que nessa parte dá para fazer uma comparação direta com alguns estudos semelhantes, né, que avaliaram períodos maiores ou com populações semelhantes. Que aí fortalece um pouco mais a tua questão ali. Você colocou as limitações na tua apresentação, mas não colocou no papel, destacando o parágrafo como limitação. Eu sei que algumas coisas estão ali, tá? Mas dá para fazer um parágrafo só para isso, que hoje isso tem sido bastante utilizado, para chamar atenção, né, para essa questão. Resultados, na tabela 2, página 21, trazem apenas o p-valor, mas sem o tamanho do efeito ou intervalo de confiança, mas isso se vocês quiserem fazer, ou se achar que seja interessante aumentar ali a acuidade dos dados, né? Pequenas imprecisões conceituais também eu identifiquei, como no trecho da introdução, ali na página 9, ó, o câncer se destaca como uma das principais causas de morte precoce, especialmente entre pessoas com menos de 70 anos. Até aí tudo bem, né? Mas, tecnicamente, a morte antes dos 70 não é sempre classificada como precoce
na literatura internacional. Você tem que dar uma olhada nisso também. E o resumo apresenta excesso de detalhes metodológicos e pouco foco nos principais achados e conclusões. Então, eu sei que é difícil escrever um resumo dentro das normas e tudo mais, mas dá para dar uma enxugada nessa parte e talvez dar uma melhorada, principalmente na conclusão. Pensar em pelo menos 2 ou 3 linhas a mais para isso e tentando reduzir um pouco a parte metodológica, embora eu saiba que isso é bastante complicado, tá? E para finalizar, quais seriam as principais sugestões? Uma revisão gramatical, para deixar o trabalho um pouco melhor escrito, né? Expandir a justificativa ali na página 10, acho importante. Dar uma reformulada no referencial teórico ali das páginas 11 e 15, tentando deixar um pouco menos cansativo a leitura ali, tá? A inclusão dessa parte de limitação lá no final, que seria um parágrafo específico, que eu acho que é interessante. Eu acho interessante ali na discussão, página 22 a página 23, aprofundar um pouco as análises comparativas nessa parte aqui, ó. Um exemplo, tá? A dinamometria palmar não indicou alterações significativas. Ok. Você poderia dar uma melhorada ali na discussão se o treino aplicado, por exemplo, teve ênfase ou se foi insuficiente para membros superiores. Eu acho que dá para uma ou outra referência, e eu acho importante porque, queira ou não, os pacientes ou as pacientes perdem muita força, né, de membros superiores. Então, eu acho que isso pode ser uma coisa muito interessante de ser melhorada em termos de discussão ali no trabalho. Se você achar que é pertinente, né? E, deixa eu ver aqui, eu acho que é interessante incluir, principalmente nas considerações finais, ali na página 24, um fechamento mais reflexivo, que isso tem sido pedido, principalmente em artigos ou trabalhos dessa natureza, né, que trabalham com esse tipo de população, sobre a aplicabilidade prática do protocolo, né, no ambiente fora do hospital, no ambiente dentro do hospital, né, e principalmente recomendando esse tipo de atividade, né, na saúde pública, que, queira ou não, é onde vocês estão desenvolvendo o projeto. Então, isso seria uma forma também de enaltecer, né, de vender melhor o peixe nesse sentido. Eu acho que ficaria interessante, né? E, no mais, é só elogio. Essas são, como eu disse, né, questões pontuais. Acredito que... vou conseguir falar dentro do meu tema, falta 1 minuto. Dentro do meu tempo, né? Isso é raro, o Roberto sabe. Né? Mas hoje eu tentei me organizar melhor com o tempo em relação a isso, pontuando as coisas que eu ia dizer. Então, o que eu tenho a dizer é que eu tenho muito orgulho aí do trabalho que a gente começou por aqui, que o Roberto mantém, né? E eu tenho certeza que vai manter por muito tempo. Espero que você não pare por aqui, né? Que o Roberto agora vai ser orientador de mestrado por aqui, né? Que você pense na hipótese, né? Talvez de fazer uma educação continuada no sentido da pós-graduação. Tem muito dado ainda para analisar, tem muito leite para tirar dessa pedra, e eu acredito que você tem perfil para isso. E eu acho que, se for um desejo, que você deva pensar nisso também e publicar, né, esse trabalho, mesmo que seja numa revista que a gente considera aqui que não seja tão de alto impacto, mas talvez com a inclusão de uma coisa ou outra, a gente consiga fazer um trabalho interessante e impulsionar outras pessoas a trabalhar nessa área. E no mais, obrigado a você, obrigado ao Roberto e parabéns tanto para o orientador como para a orientanda, que daqui a pouco já vai ser, daqui a uns dias, uma profissional de educação física também. Então, era isso, pessoal. Muito obrigado. Pode falar. Pode falar aqui mesmo. Agora eu... Professor Fabrício, me ouve? Obrigada aí pelas considerações, tá? Eu vou estar organizando certinho com o professor Roberto para fazer as alterações sugeridas, tá? E eu agradeço muito pelas considerações, com certeza foi muito construtivo, tá bem? Professor, obrigado mais uma vez pela... Oi? Obrigado mais uma vez pela participação e contribuição, tá? Eu anotei algumas coisas e eu lembrei que está sendo gravado. Mas aí eu vou... Tudo isso que eu tenho escrito, eu vou mandar tanto para você como para ela, naquele e-mail que ela mandou
o trabalho para a gente, certo? Perfeito. E aí, qualquer dúvida, a gente vai trocando figurinha para a entrega da versão final. Não sei como que funciona bom, aí. mais uma vez, observar de modo sistêmico como que são as maneiras, né, que a gente pode contribuir e melhorar, né, para a organização do trabalho. Desde a qualificação, nós tentamos encaminhar com as adequações, né, tanto o professor João, a professora Laíla também contribuiu conosco no processo de qualificação. Tem muitas informações realmente para ser colocadas. Nós pensamos nessa possibilidade de publicação, a Bianca está trabalhando nisso, né? Ela tem interesse, inclusive, em continuar, né, a formação dela e ir para um programa de pós-graduação. É uma pessoa que perceptivelmente se dedicou e se debruçou bastante nesse trabalho, né? Então, eu agradeço os apontamentos, né, aquilo que for possível, né, a gente tentar atender ali na parte de revisão, reformulação das referencial teórico, inclui essas limitações, eu percebi isso na apresentação que ela fez de teste na quarta, que a gente não havia colocado um parágrafo exclusivo disso nas discussões, né? E sobre a dinamometria, agora foi citando, a gente pensa, poxa, é verdade, né? Realmente as nossas pacientes, elas sofrem muito na parte superior do corpo, no que diz respeito à perda de força, perda de funcionalidade, diminuição de amplitude de movimento. Nós temos um trabalho do Marcos, né, que verificou a melhora da amplitude de movimento ali para abdução e flexão de ombro e rotações, né, e a gente não explorou isso de maneira muito efetiva. Então, é bastante pertinente a gente repensar essa possibilidade, porque as forças de membro inferior, né, no teste de sentar e levantar, teve melhora. Sim. Então, bom, se melhorou, deveria ser a gente acredita, né, que seria de modo sistêmico, porque nós fizemos um equilíbrio em relação à prescrição do treinamento, mas, obviamente, a parte que foi acometida pelo câncer, possivelmente elas têm uma precaução maior em fazer esse tipo de exercício. A gente percebe que para membros inferiores, para a mulher, de modo geral, elas preferem esse tipo de treinamento, e para essas mulheres que sofreram uma intervenção cirúrgica de mastectomia ou quadrantectomia, elas, obviamente, vai se prevenir um pouquinho mais. Elas tinham medo, né, de fazer força nessa parte do corpo. Então, a progressão de carga, né, nós fazíamos individualizado, era mais limitada realmente na parte superior, né, membros superiores era mais difícil para elas. Então, pode ser a resposta, né, a justificativa em relação a isso, porque a gente, por mais que foram 12 semanas, tem 8 de adaptação aí, que tem um ganho neuromuscular importante em 20 semanas, né? Então, a gente imaginou que daria. Mas, enfim, é uma boa saída. Tá? Agradeço mais uma vez. Já é uma ideia para o próximo projeto dela, se for o caso. Explorar essa parte. Ver se tem alguma coisa relacionada com neuropatia também. A gente teve aqui, lembra? Um outro caso que atrapalha muito, principalmente segurar o TER, né? E outros exercícios também. E aí acaba... E tem isso também, a mulher prefere treinar a perna, né? Sim. Então elas acabam dedicando um pouco mais, diferente do homem, né? A gente ainda não migrou ainda, né, para o masculino, né? Mas eu acredito que é uma questão de tempo. E aí eu acho que vai ser o inverso. Possivelmente, sim. Então vamos lá, seguindo o protocolo, professor João, agradeço mais uma vez a participação, a parceria, a contribuição, acompanhou bastante o projeto aqui conosco, esteve lá com as pacientes, né? Acompanhou muito a Bianca, né, desde o terceiro semestre dela, salvo o melhor juízo, né? A Bianca foi roubada do professor João. Então, hoje a gente está encerrando um ciclo aí com ela. Professor, eu agradeço, o senhor tem de 10 a 15 minutos para fazer as considerações, e obrigado, fica à vontade. Muito bom dia, professor Fabrício, professor Roberto, querida Bianca. Se tiver alguém na sala também por aí, muito bom dia para você. Não estou enxergando aqui, mas às vezes tem, né? É a Amanda. Amanda. Ei, Amanda, daqui a pouco é nós, né?
Acho que quem vem depois numa banca como essa, né, tendo o professor Fabrício precedendo, não precisa falar muito, né? Acho que vários dos pontos aí que eu anotei, inclusive, já está o texto aí. Eu até mandei um e-mail antes da minha fala para comprovar que as coisas estavam mais ou menos alinhadas, e eu acertei nessa previsão. Então, o texto já está enviado no e-mail, antes da fala do professor Fabrício, e eu falei primeiro essas coisas aí, viu? Brincadeira. Não falei quase nada do que o professor aprontou. É uma visão muito pertinente, muito direta e clara. Melhora muito o texto, né? É uma aula também para nós, né? Inclusive, estar nesse espaço com vocês. Bom, Bianca, eu quero falar rapidamente, né, por etapas. Até coloquei aqui no celular para não ficar me estendendo. Apesar de parecer que eu falo mais, no nosso grupo sempre é o Roberto que fala mais, né? E eu tenho falado menos. Então, eu vou manter essa minha fama. Bom, querida, seu trabalho é espetacular, né? Porque tem um imbricamento aí das coisas da vida, do dia a dia, das emoções, da pertinência, do investimento, de sentimentos vários envolvidos dentro desse processo. Aquele pseudo-distanciamento que a gente rezava aí na década de 90 e 2000, da ciência, a gente sabe que ele nunca oficialmente existiu, né, a não ser, obviamente, no tratamento das informações que você tem, né, o rigor científico necessário. Mas a gente tem uma lógica de se aproximar da pesquisa que nós fazemos, e ainda mais em situações como essa. Então, essa pesquisa sua tem sentido e significado. Queria dizer isso, diretamente. Ele agradecer por estar nos seus agradecimentos, né? Acho que isso demonstra muita gratidão da pessoa que faz uma pesquisa como essa, ou qualquer outra pesquisa, mas sempre compreender que está junto no processo com outras pessoas, né? E reconhecer isso é sinônimo de gratidão, que é uma veia muito bonita, e você expõe ela, né? Realmente o Roberto tem esse hábito, né, tem alguns orientandos, ele fica assediando para levar para ele, para orientar. Cara, brincadeira. Sei que está gravado, então é brincadeira. Na verdade, é isso, né? A gente trabalha junto e se emociona junto, e tem orientando que vem daqui para lá, de cá para lá, mas acaba que a gente está sempre junto nesse processo, né? Abraçando esses filhos e filhas que nós temos ganho aqui na graduação. E seguindo, né, na exposição da minha fala, a sua apresentação, ponto de partida e ponto de chegada, né, Bianca e Roberto? Acho que é importante destacar isso. Conheço a progressão da Bianca nesse espaço, desde a época do segundo semestre, terceiro semestre que teve jogo comigo, né, disciplina de jogo, se apaixonou pelo jogo, começou a investigar o jogo, né, e a Bianca vem evoluindo muito nesse processo, e aí hoje demonstrou uma maturidade, como bem pontuada pelo professor Fabrício, que extrapolou realmente esse âmbito desse momento formativo, né. Então nós temos algo apresentado aí, tanto na apresentação como no documento escrito, que vai além do TCC. E é muito, muito bom ver isso, Bianca. Pessoalmente, isso me traz muita alegria. Sobre a estrutura, de modo geral, né? Você tem um texto, e quero ressaltar de novo, viu, Bianca e Roberto? Eu vou ser bem rápido, eu não vou ficar repetindo, obviamente, a ótima explanação do professor Fabrício, né? Então, eu vou já nos pontos aqui, talvez eu tenha notado alguma coisa em específico. Então, no seu texto ali, ó, aquelas partes da introdução, dos objetivos, da justificativa, eu até mandei já para vocês, talvez unir aquilo ali num tópico só, tá? Veja se é pertinente fazer isso. Os objetivos específicos, eles estão ali 5, se eu não me engano, né? Eu também fiz uma sugestão para tirar aquela especificidade, para não parecer metodologia, né? Deixar uma coisa mais ampla, por ser objetivo. E a metodologia depois dá conta daquela especificidade. Seguindo nesse processo do seu texto, né, do corpo do texto em si, as questões de concordância, fiz as ponderações lá no texto enviado, já estão lá, sugestões, né, tudo isso que eu estou falando, na verdade, eu vou trazendo sugestões também, que está enviado lá para você. Veja se é pertinente, tá? E passa, né, a gente vai viciando com o texto, tanto o orientador como o orientando vai lendo aquilo várias vezes, vai. Por isso que a banca vem para dar um olhar externo, né, que já está com um pouco vício naquele texto, e a gente consegue verificar coisas que passam mesmo. Então, com esses pequenos detalhes aí, com certeza o texto vai melhorar muito já apresentados pelo professor anteriormente. Concordo plenamente com todos, acho que vai dar um upgrade no seu texto sem precedentes e aumentar o potencial dele, né? Para alçar, se quiser publicar, né? Acho que sim, alçar periódicos aí de maior impacto.
tem potencial para isso, né, com pequenas adequações. Também tinha visto a questão das limitações, né, vi que tem um excerto lá que você trata disso, acho muito pertinente, né, professor Fabrício, e nós aqui, ó, nós temos notado na graduação poucos trabalhos que têm passado um pouquinho desse limiar, né, de ser um TCC ou ser algo mais, enfim. E o bacana desses trabalhos é que muitos estão nesse grupo que a gente está coordenando. Ainda aqui na graduação, não temos muitos textos que se preocuparam em comitê de ética, TCC, enfim, tudo bem, né? A gente pode trabalhar sem. Mas isso demonstra muito um planejamento que vai permitir no futuro que os trabalhos, de forma sistêmica, né, vão sendo produzidos e vão sendo publicados e vão aumentando um cenário, um corpo de produções dentro de um centro, dentro de um que é multifoco, né? Nós temos uma parceria muito grande aí com você da UFMT. Então, acho que esse planejamento, e que os alunos abraçaram muito bem, e tem, inclusive, feito isso de forma autônoma, né? Não é a gente que fica, não, o aluno chega e fala, eu quero um comitê de ética, eu quero um trabalho que possa ser publicado, eu quero um trabalho de relevância, eu quero um trabalho que consiga transformar realidades, enfim. E a gente tem visto isso nessa sequência de produções. E esse é mais um trabalho que vem nessa direção. O impacto social, bem colocado pelo professor Fabrício, eu acho que é a tônica do trabalho. Tem que estar evidente na introdução, tem que estar evidente nas considerações finais, de forma clara, contundente, porque é isso, né? Quantos trabalhos nós temos hoje em nível Brasil, até mundo, que conseguem relatar informações como essa com um público como esse? Isso tem que ser bem pontuado no próprio texto, inclusive. E aí, já estou indo para os finalmente, tá? Dizer, se me permite, Bianca, dizer a você que as condições estão postas, né? E eu sei que as decisões são sempre, inevitavelmente suas, né? Mas olhe com carinho para essa possibilidade de expandir e continuar investigando, se não o tema, mas imagino que sim, né? Em outras dimensões da carreira acadêmica, em outras possibilidades na pós-graduação, inclusive. Muito de criar esse cenário tem sido feito para alunos como você, Bianca, não tenha dúvida. Não imagina que o professor Roberto vai procurar mais trabalho em outros lugares porque ele quer fazer uma coisa intrinsecamente pessoal, não é isso. Ele quer criar um cenário para permitir que os alunos que estão ali em Cáceres possam ter acesso também a outras dimensões e outros locais para poder ter voz e vez nos espaços, enfim. Que é um pouco do que eu tenho feito também, e com certeza que é um pouco que é um pouco ou muito, né, que o professor Fabrício tem feito, inclusive me recebendo como uma parceria de um pós-doc, o Roberto também, né, nessa carreira toda. Então, acho que criar essas oportunidades também é uma tônica do trabalho do seu orientador, e você sabe muito bem disso, né, pela pessoa que ele é. Enfim. Mas, para mais informações técnicas, consulte o texto que está enviado, não vou me estender aqui, está lá no e-mail de vocês. Quero agradecer demais por poder fazer parte desse processo. É um marco, né, que nós temos aí no nosso curso de Educação Física, com pesquisas desse tamanho, né, com esse potencial. Tira uma dúvida, é o primeiro TCC do projeto, Roberto, né? Do Donko Fitness? Roberto, ou não? Com essas informações relacionadas à educação física, é isso. A Alana escreveu algo sobre o Oncofitness também. Mas a Alana foi para o lado da variabilidade, né? Da frequência cardíaca, que foi uma coisa mais de domínio dela, e ela defendeu ano passado, né? A Bianca, por acaso, era para ter defendido ano passado, aí seria o primeiro de todos. Mas a Alana é da educação física, né? A medicina. Então, mas aí na educação física acho que é o primeiro, né? É o primeiro. Eu acho que é o primeiro. Então, é o que o João falou, é um marco. Agora a gente não tem muita dimensão, mas lá na frente a gente vai lembrar, né? Então, aumenta a responsabilidade. Acho que o da Amanda vem agora, na próxima semana, tá trazendo teoria do jogo, né, aspectos paliativos. Me lembrei de uma coisa, não ia falar, mas agora me lembrei. A questão do dinamometria, Roberto, talvez tenham pensado aqui, a gente vai ter um texto publicado agora ali nessa revista da UCB, Ciência do Movimento. Cara, a gente trabalhou com atleta de performance, cargas absurdas foram sendo colocadas aí, né? Levantamento terra, snatch, clean, do LPO de modo geral.
E nós tivemos melhora em vários indicadores, assim, absurdamente, a coisa de 40%, por exemplo, em marca, em distância lançada em competição. E tivemos aí, né, um grupo interessante, pensando que são atletas, um grupo até grande, né, um N legal. Cara, mas a tal da dinamometria palmar... Que estranho, né? Não vai, cara. É um negócio assim que... Você olha o cara com carga lá de 100 quilos no terra, indo para 180 quilos no terra, aquela coisa. Aí nós começamos a pensar, inclusive no artigo, nós colocamos isso lá nas análises, né, nas considerações. Olha, talvez um treinamento tem que ser muito específico para melhorar a força nesse aparelho. Eu sei que validado, a gente entende todo esse cenário, né? Mas ele é muito estranho. Você olha ganhos de força sistêmica que são importantes para aquilo que se propôs, né? Aí a medida em si, ela fica meio uma coisa especial, à parte, não está conversando com esses dados, né? Com essa realidade que está acontecendo. Aí, não sei se é o caso aí, mas dá para pensar nisso, né? Aproximando esses estudos. E, além disso, é uma outra situação que tem se desenvolvido, né? O Fabrício falou isso há pouquinho. Os nossos estudos têm tido uma marca, né, sobre o ângulo de fase. Aquele das lesões musculoesqueléticas, né, professor, que nós estamos, eu, você, professor Roberto, que está lá na revista Interfaces, lá na Interdisciplinar, deve sair agora, uma revista boa até, tá demonstrando ali a relação entre gordura corporal, ângulo de fase, né, percepção de dor. Temos o estudo da Alana, que foi em 2024, que até você citou na apresentação, né, que tá Gosch lá, faltou um C lá, né, Gosch, da Alana. A Gosch é a Alana, né? É a Alana, é aquele que nós fomos juntos lá. Então, nós temos já, eu acho que uns 4 ou 5 textos que tem alguma relação aí. E agora, já sai outro, né? Daqui a pouquinho, nós estamos preparando os dados das forças de segurança. Daqui a pouco até o professor Fabrício vai receber uma Vocês fizeram bioimpedância, então vai ter o ângulo de fase também, né? Não, nós vamos avaliar a primeira leva da tabela agora, que é o estudo grupo controle, grupo de prevenção, aquela coisa toda, e vamos colocar. Depois, vamos trazer mais alguns dados. Eu acho que a gente vai trazer o ângulo de fase porque também está acontecendo uma sequência de publicações sobre ele, né? Inclusive endógeno, então a gente talvez traga ali para olhar se tem alguma relação. Mas é isso, né? Se cria, né, um cenário em que o exercício físico, a intervenção, ela tem sido a tônica desses diferentes projetos, né? E um projeto mais bonito que o outro. Então, encerro aqui parabenizando novamente por esse belíssimo projeto, pelo encantamento que eu sinto em fazer parte disso. E é isso, seguimos juntos, né? Parabéns a vocês pela apresentação e pelo trabalho. Muito obrigada, professor João. É uma honra tê-los na minha banca, né? E por ter trazido todas essas considerações importantes, com certeza, enquanto acadêmica, ainda me sinto ainda caminhando nesse processo, né? Então, tê-los na minha banca realmente me fortalece o trabalho, fortalece a minha aptidão em continuar o processo acadêmico, pós e mestrado, doutorado. Espero eu, né, professor, o senhor me orientar. Mas é isso. Muito obrigada. Eu agradeço muito a Deus por tê-los antes de mim, né? Porque se vocês não tivessem tido esse esforço anteriormente, eu não conseguiria estar aqui, tá bem? Deus abençoe vocês. Amém. Professor João, obrigado pelas contribuições. Agora é minha vez de arguir, né? Deixa eu falar uma coisa, só uma pena a gente não estar aí presencial, né, porque a gente poderia também tomar um café, né? Comemorar de outra forma, mas não vai faltar oportunidade. Não vai. Nós temos muito assunto para colocar em dia, inclusive, né? Das coisas que a gente tem feito e das coisas que nós vamos fazer, né? Mas... visão de futuro aí. Como eu vou ter que levar um presentinho em Cáceres, né? Aí a gente... Eu parei até um café da manhã especial, mas vocês não vieram, né? Fazer vou perder. O motivo foi que no dia 6, justo no dia 6 não ia dar mesmo, aí depois a gente não começou a achar, o João estava fora, e, enfim, ainda bem que tem aqui, para não atrasar a tua vida também, né? É verdade. Você tocar teu barco aí. Fala, Roberto, senão você esquece de Bom, você. Para não tomar muito tempo, né? A agenda dos senhores. Bem, a Bianca, como vocês puderam perceber, ao longo dos anos, foi uma acadêmica que
esteve conosco desde o início do projeto. Ela é muito elogiada pelas mulheres, recepcionam essas mulheres muito bem, e fez caminhar num perfil de coordenadora do projeto, tá? De modo não oficial, né? Mas na minha ausência, devido à minha coordenação no curso, eu falei, olha, você está aí há mais tempo, conhece as pessoas, você tem um bom trato com as pessoas, cuida, né, das pessoas, e isso é primordial para aquilo que essas senhoras estão procurando, né? É uma fase difícil na vida de uma pessoa que está em tratamento com câncer. A pouca assistência que um sistema de saúde público fornece para essas mulheres. E então, como experiência de vida, a gente ganha muito desenvolvendo esse tipo de projeto, e a gente pôde ter a Bianca conosco durante esse processo, né? Ela esteve conosco e ainda está disposta a continuar conosco, contribuindo com o projeto e o bom andamento do OncoFitness, né? Então, eu pude ser contemplado, né, com uma excelente acadêmica, com uma excelente pessoa, né, e desenvolver esse projeto de vida com ela. Então, eu tenho muito a agradecer a Bianca por esse momento, por essa possibilidade. E eu disse para ela não ter medo do TCC, né? É só um ritual que conta o processo, né? Enquanto uma pessoa que participou, que esteve conosco durante os 2 anos que a gente está trabalhando, 2 anos e meio que está trabalhando nisso, ela fez parte de cada um dos momentos. Ela tirou da apresentação, mas ela esteve no momento do lançamento do OncoFitness em Cuiabá, né? Ela tinha uma foto dela, do professor Fabrício falando do projeto, as primeiras avaliações do OncoFitness em Cuiabá. Ela ajudou a desenvolver, a alinhar as parcerias aqui em Cáceres, esteve conosco em cada momento, né, do desenvolvimento do projeto. Então, ela é uma coautora de tudo isso. Então, mais do que merecido ela estar vivendo e vivenciando e presenciando esse momento. Tá bem? Obrigado. Viu? Hoje ela completa aí mais uma etapa da formação acadêmico-científica, eu acho que da melhor maneira possível. Tá? Eu vou passar a palavra agora. Agora ainda a gente tem que decidir, né, se ela vai ser aprovada ou não. Então, eu vou pedir para elas se ausentarem da sala para a gente ter essa conversa por meios protocolares. Vê se elas não vão ficar escutando atrás da porta, hein? E fica mesmo, né? Vê se não tem nenhuma escuta, uma câmera escondida aí, que às vezes tem. Professores, a gente Celular seu precisa clonado. caminhar em relação a valores, a atribuições. Assim, existe um procedimento que a professora encaminha para nós, mas o que vale aqui é o que vai estar escrito em ata. Então, eu deixo à vontade aí para... Como que funciona, Roberto? Eu não lembro, eu participei aquela vez dos seus alunos há muito tempo. É aprovado, reprovado, com reconsideração e nota, é isso? Isso. É isso, aprovado, reprovado, e aí tem uma nota que é atribuída. Tem um score de valores, né? Estou tentando achar no e-mail aqui que a Vivi mandou, mas não estou encontrando. Mas, assim, fica a critério de definição do que vocês entenderem serem adequado, né? Em termos de valores. Mas eu imagino que deve ser de 0 a 10, 7 para cima a prova, né? E deve ter alguns itens para avaliar, né? Mas aqui Sim. tem também, a gente acaba dando uma nota final, mas no meu caso é 10, cara. Eu não tenho sim, nada menor que isso. Cara, sinceramente, Roberto, não tem como dar menos de 10. Porque assim, ó, essas questões de coerência do texto, a gente encontrou, tá tudo marcado já. Você vai sentar isso aí em 20 minutos, vai mexer. Pro TCC vai ficar tranquilo. E mostra outra coisa para mim, cara. Ela não foi em nenhuma plataforma dar uma olhada lá e fazer dá uma corrigida aí para mim.
né? Ô, seu chat, vem cá, me ajuda aqui com essa coerência. Não, cara, ela ficou batendo cabeça ali mesmo. Você deve ter posto um medo da menina da pega também, né? Isso está muito claro. Ficou batendo cabeça. Isso é legal ver isso no texto, porque eu não tô vendo mais. Tá chegando o texto aqui. Eu olho e falo, cara, quem escreveu isso aqui? Pelo amor de Deus, né? Eu dou a 10 porque tinha esses problemas aí. São bem humanos. Eu acho que essa coisa de escrita, às vezes inconsistências, um exagero aqui, outro ali, isso é da natureza da fase. Sim, isso vai ser encontrado depois do mestrado, no doutorado, a gente escrevendo. Não, o que eu acho que, no geral, é participação, acurácia do que foi colocado ali, pertinência, sabe? E aqui também acontece isso, né? Raramente os trabalhos 10, eles não têm a participação efetiva, sabe? Que nem o Roberto falou, você falou, né? Acho que o Roberto, 2 anos, enfim, participou, sabe cada detalhe do que foi feito, sabe? Não foi paraquedas, não caiu de paraquedas ali. Então, eu acho que para impulsionar e mostrar para os outros também, uma nota dessa, ela tem esse significado. Comparado aos mas quem estava na banca era fulano, ciclano, então chama a gente para a banca também, para ver se vai ser a mesma coisa o que vai ser falado. Então, tem isso também, é um recado, sabe? Do que é um TCC. Eu acho que o TCC não é para todo mundo. Eu não acho. Eu acho que o TCC, ele foi feito, o trabalho acadêmico, não para todo mundo, né? Então, acaba aparecendo, às vezes, quando não é para aquele fulano ou ciclano, que não é o caso dela, né? Que ela podia ter desistido lá no começo, né, Roberto? Quando o bicho tinha que vir aqui para Cuiabá, não sei que hora da manhã, no mesmo dia voltava para Cáceres. Aí, uma planilha gigantesca, eu enchendo o saco para pedir os dados, o Roberto também, aí você, né, que entra para isso, para aquilo, a pessoa espana. Com 6 meses ela não aguenta mais. E ela não, ela continua até hoje e provavelmente vai continuar, assumiu algumas coisas que o Roberto falou, expôs aí para a gente agora por conta das atribuições dele. Então, tipo, não tem o que fazer. Não tem como não ser 10, entendeu? Impossível. Sim, concordo plenamente, professor. E alinhado com essa nova perspectiva avaliativa, né, de todo que o Brasil está tentando implementar na ciência de modo geral, né? O impacto social desse trabalho não tem o que dizer, né? O que ele faz fora dessas linhas do texto escrito, sim, é extraordinário, né? E ela traz isso, inclusive, com estudo alinhadinho, né? Com boa análise estatística ali, inicial, enfim. Então, são bastante referências novas, né? De 20 para cá. Então, isso é importante. E é bacana que começou agora os trabalhos a trazerem citações do nosso grupo, né? Junto ali, já tem coisa sendo produzida e vai entrando nos trabalhos. Isso é bom demais ver isso, cara. Muito legal. Isso, por mais que a gente fale que é autocitação, algumas pessoas criticam, né? Mas eu não vejo problema nenhum, porque se casa as ideias, né? Você tem que colocar ali justamente para impulsionar, né? Então, ainda mais na ausência desses referenciais, né? Vamos encontrar referencial onde de ângulo de fase? O cara quer se autocitar, mas tem hora que não tem o que fazer. Não tem referencial, não tem estudos próximos, aí fica uma coisa difícil de fazer se não for autocitação nesses casos. Bem isso. Não tem, é meio inevitável quase. Aí, se você não quiser dar 10, você vê, Roberto. Se quiser dar menos, você tira uma média aí depois, velho. Miserável. Só que não gosto nem embaixo, não. Beleza, então. Vou chamar. Vou dar menos para ela aqui. Capaz mesmo. A cara sua, isso aí. Ô, professor, foi bom demais a nossa viagem lá para Juara, hein? Vamos tentar ir junto na próxima. O Roberto me falou que é longe, né? Não chegava nunca. É cansativo, meu amigo. É nortão, né? É nortão, né? É mais perto da Amazônia, mais perto do Amazonas do que daqui de Cuiabá. A mata é amazônica já. Você olha assim, a mata é... Mas é uma experiência legal, hein? Imagino. Isso aí... E outra, a pegada é diferente, né? Com que as pessoas que vocês encontram lá para capacitar, eu acho que deve ser diferente a pegada. Né? Sim. É um acontecimento. Ela aí, ó, voltou. Ela estava aí atrás o tempo todo, abaixadinha, né? Vocês estão me vendo já? Sim. Tá. Bom, eu vou fazer a leitura da ata aqui. Eu ainda não a preenchi, mas eu vou ler, depois eu preencho e encaminho para vocês. Bem?
aos 30 dias do mês de maio do ano de 2025, às 7h50, nas dependências do Bloco 2, curso de Educação Física, Campus Universitário Jânio Vanille de Cáceres, da Universidade do Estado de Mato Grosso, reuniu-se a banca examinadora constituída pelos professores membros, professor Dr. Roberto Carlos Vieira Júnior, orientador e presidente da banca, professor Dr. Fabrício Azevedo Voltarelli e professor Dr. João Carlos Martins Bressan, para a defesa pública do trabalho de conclusão de curso da acadêmica Bianca Silva de Oliveira. Após a arguição e defesa da banca, a mesma reuniu-se para avaliação e considerou o trabalho aprovado com a nota 10, registrando as seguintes considerações: observar as análises encaminhadas pelos docentes, avaliadores, tá? E fazer as devidas correções. Então, parabéns, aprovado, tá? E agora, E continuar, permite com que você faça o seu discurso final. Ali, Amanda. Bom, são muitas coisas, muitas emoções. São muitas emoções que passam pela gente, né? Mas eu agradeço primeiramente a Deus por ter me dado força, né? De ter concretizado esse processo. Agradeço ao professor Dr. Roberto Carlos, que não é o cantor, igual ele fala, por toda a paciência, né, e dedicação, por me orientar nesse trabalho e nos outros que ainda há por vir. Agradeço de coração mesmo a vocês da minha banca, professor João, professor Fabrício, por ter disponibilizado seus conhecimentos e esforços também para me ajudando nesse processo, tá? E agradeço a minha esposa, Amanda, por tudo também, pela paciência e dedicação, que não é fácil, né? Mas eu agradeço imensamente a todos. Muito obrigada. Parabéns, viu? A internet está meio travada, mas mais uma vez eu agradeço ao professor Fabrício, professor João. Gente, um abraço, obrigado, e a gente vai conversando aí. Combinado. Fala com o coordenador para melhorar essa internet aí, Roberto. Vê se ele está por aí. Gente, para vocês, muito obrigado. Conte Tchau, sempre com a então. gente. Um abraço. Um abraço, gente. Encaminhado para vocês, vocês, viu? Bom final de semana. Amanhã me assiste lá no YouTube, vou estar lançando, hein? Manda para mim, manda o link lá do negócio para a gente assistir. Se eles não fizerem, eu vou fazer uns vídeos, eu mando aí para vocês verem. Mas se for ao vivo, manda. Aí assisto na hora. Beleza. Fala para alguém mandar. Manda para o Roberto. Tchau. Valeu, gente. Muito bom estar com vocês, hein? Até breve. Aí estão devendo um café.